Olá, eu sou a professora Aline, da disciplina de arte, e hoje na aula 9 do nono ano falaremos sobre pop art. Já de início temos uma imagem super colorida com a famosa, então, celebridade Marilyn Monroe. Como objetivos, temos pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo e no espaço, experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística. A pop art, então, é um movimento artístico que se caracteriza pela reprodução de temas relacionados ao consumo, publicidade e estilo de vida americano. Então, tem muito essa preocupação em utilizar, às vezes, de certa forma, até criticar o consumismo ou o estilo de vida americano, né? Essa primeira imagem é uma obra do Roy Lichtenstein, In the Car, de 1963. Se nós olharmos somente o recorte dessa imagem, por vezes podemos pensar que se trata de uma história em quadrinhos, mas ela é uma pintura e uma das características até da pop art é utilizar essa ideia de quadrinhos, essa ideia de uma imagem impressa e não uma pintura propriamente. O termo em inglês significa arte popular e surgiu durante a década de 1950 na Inglaterra. A expressão foi criada pelo crítico Laurence Alloway durante encontros de um grupo de artistas, o Grupo Independente. Depois espalhou-se durante os anos de 1960, atingindo seu auge em Nova York. Temos como exemplo aqui Triple Elvis, do Andy Warhol, grande nome da pop art, posso dizer que é o principal nome da pop art. Retrata o ídolo da música, o Elvis Presley. Então, como visto anteriormente, a cultura popular, a fama de modo geral, né, o que está na mídia é bastante retratado. Então, o famoso ídolo aí da música, retratado, replicado, né, 3 vezes na obra do Andy Warhol. Como características da pop art, nós temos a aproximação da arte com a vida cotidiana, então representando também, buscando essa identidade da vida cotidiana, retratado então em cenas em pinturas, a utilização de cores intensas e vibrantes, como nós podemos ver claramente naquela repetição de retratos da Marilyn Monroe, reprodução de peças publicitárias, inspiração na cultura de massa, uso de serigrafia. O que é a serigrafia? É um processo de impressão em uma superfície na qual a tinta é vazada pela pressão de um rolo ou espátula através de uma tela prensada, uma tela preparada. Então, é muito parecido como fazer uma estampa em uma camiseta, por exemplo. Então, utiliza-se uma tela vazada aqui e se passam as diversas cores que você quer que apareçam em moldes previamente confeccionados, e isso vai então passando para a folha ou para a estampa, né, para a obra em si pronta. Também como característica temos a imitação da estética industrial. Aí nós podemos comentar esta imagem que parece uma impressão de um recorte de quadrinhos, né? As linhas fortes, pretas, o estilo do desenho, então não é uma intenção realista, parece um recorte de quadrinho mesmo. Também temos uma reprodução em série do mesmo tema, então a repetição daquele elemento, uso da imagem de celebridades, como no caso do Elvis Presley, da Marilyn Monroe, usando essa cultura de massa, esse consumismo, o que mais está em alta na publicidade, então também as celebridades. Inspiração no universo das histórias em quadrinhos, como já citei da obra então do Lichtenstein, O Casal no Carro. Os artistas dessa corrente trabalhavam com cores vivas, inusitadas e usadas na publicidade. Eles escolheram as imagens e os símbolos populares como material de criação. Nesta imagem nós temos uma obra então do Andy Warhol, onde ele também repete a Coca-Cola, né, altamente consumida, e um símbolo aí de publicidade. Estes símbolos eram ironizados para fazer uma crítica ao excesso de consumo da sociedade capitalista,
Então aí também nós podemos ver aí essa mensagem subjetiva, né, da repetição de um produto, do quanto ele está sendo consumido e por estar aí nas propagandas e mídias de modo geral. Então, o grande nome da pop art, o Andy Warhol, nasceu em 1928, faleceu em 1987. Foi um pintor e cineasta norte-americano, um importante artista da pop art, lembrado por suas pinturas das latas de sopa Campbell e principalmente pela sequência de retratos da Marilyn Monroe, que eu também mostrei no início. Aqui temos o exemplo então das latas de sopa Campbell's. Esta é uma delas. O artista tem vários, tem algumas obras em que ele retrata várias, dezenas de latas lado a lado, também representando esse alto consumo na época, né? E, novamente, o retrato, então, de Marilyn Monroe são uma sequência de pinturas que ele faz, utilizando a serigrafia, que possibilita, então, essa repetição da imagem. Como tem como característica essa crítica ao consumismo e tudo mais, o uso da serigrafia, como é que eu posso dizer, ele descaracteriza a obra como original, porque ela não tem uma única dela. Então, tendo a matriz, pode se reproduzir. Então, aí também o artista, ele acaba, né, subjetivamente criticando essa maneira, então assim, por que a arte ser única, né? Ela pode ser acessível a todos ou todos podem fazer, então a própria serigrafia possibilita isso, né? Então no retrato da Marilyn Monroe temos várias versões em várias cores do retrato dela. Em 1962, começou a sua produção de retratos de celebridades, usando a técnica da serigrafia, que permitia, a partir de fotografias, reproduzir em série com variações de cores. Então, o que eu comentei, que deixa de ser a peça única, né? Tendo a matriz, pode se reproduzir. Ficaram famosos os rostos de Elvis Presley, a Mona Lisa, que está no exemplo ao lado, a Marilyn Monroe, que já observamos, Liz Taylor, Jacqueline Kennedy, além do Che Guevara. Aqui nós temos os exemplos, então, do Che Guevara, algo muito similar aos retratos da Marilyn Monroe. Aqui, né, podemos observar as cores, as cores ousadas, então, para as peles. Ó, muito parecido com o Che Guevara também. E o retrato da Jacqueline Kennedy. Outro grande nome, né, da pop art foi o Roy Lichtenstein, nascido em 1923, falecido em 1997. Foi um pintor pop norte-americano conhecido por seus quadrinhos, pintados em enormes telas, onde os textos se integram à pintura. Nesse exemplo, nós podemos, novamente, como o exemplo do início, perceber que parece o recorte de um quadrinho, mas é uma pintura enorme, né, utilizando tinta a óleo. Em seus quadros a tinta a óleo e acrílica, ampliou as características das histórias em quadrinhos e dos anúncios comerciais e reproduziu à mão, com fidelidade, os procedimentos gráficos. Empregou, por exemplo, uma técnica pontilhista para simular os pontos reticulados das historietas, cores brilhantes, planas e limitadas, delineadas por um traço negro, contribuíam para um intenso impacto visual. Então, realmente, quando a gente observa, parece uma imagem recortada, uma impressão, mas é uma pintura. Nós vemos esses fortes traços pretos de contorno e esse pontilhado, então, principalmente no rosto, na pele das suas obras, dos seus desenhos. Com essas obras, o artista pretendia oferecer uma reflexão sobre a linguagem e as formas artísticas. Seus quadros, desvinculados do contexto de uma história, ou seja, não há uma continuidade, não há uma sequência, não é para ser uma história em quadrinhos, mas é um recorte, né, que remete às histórias então. Aparecem como imagens frias, intelectuais, símbolos ambíguos do mundo moderno. O resultado é uma combinação de arte comercial e abstração. Então não há uma sequência, não há uma preocupação com a história em si, apenas aquele recorte. Aqui também, mais de perto, podemos observar vários pontos. Então o pontilhismo é uma técnica que junta pontos lado a lado para formar a superfície. Também os traços de contorno preto bem fortes e essa ideia então de personagem.
No Brasil, a pop art, então, chegando no Brasil, aconteceu na década de 1960, em meio aos movimentos de protestos no país contra a ditadura militar. Então, aproveitou-se esse momento, esse contexto histórico do Brasil, para se expor nas obras, então, aqueles sentimentos de, talvez, revolta, essa produção em massa, essa mídia e esses elementos, então, do cotidiano. Aqui ao lado nós temos uma obra de Rubens Gertsman, que representa, então, um time de jogadores de futebol, e intitulado Os Super-Homens, né? Então, se a gente pensar assim, num contexto para essa obra, né? Um time, os jogadores de futebol, seriam super-homens? Então, por que essa escrita, né? Quem seriam os verdadeiros super-homens? Então, é uma imagem que te dá uma certa dúvida, né? Te põe a pensar do que estaria sendo representado e o que gostaria de ter sido representado em si. A utilização de cores vivas e inusitadas, colagens, alterações do formato das imagens, as figuras de ícones simbólicos, o uso da impressão em serigrafia, alto contraste e as referências aos gibis fazem algumas das marcas da pop art no Brasil, como no mundo já observamos. Então, aqui na obra do Cláudio Tosi, o Che Guevara também aparece, né, personagem utilizado pelo artista anterior. Também mostra esse contorno preto bem nítido, remete a uma história em quadrinho, né? E também o uso de pontos, listras, então, para causar esse efeito visual. E além das telas de artistas como Antônio Dias, Rubens Gertsman e Cláudio Tosi, Hélio Oiticica, outros membros da cultura nacional se apropriaram do conceito contestador da pop art no Brasil e o levaram também para a música. Então, oportunizou aí para esses artistas da área da música colocarem suas letras usando aí trocadilhos, uma atual realidade, então que não ficasse de forma explícita para que eles se comprometessem, eles acabavam utilizando na música de uma forma sutil, então mostrando um pouco da realidade da época. Na música, o movimento da Tropicália também bebeu aí dessa fonte da pop art, buscando inspirações para as canções de protestos, né, e filmes. Artistas dessa época são Caetano Veloso, Gilberto Gil, né, que são músicos, Glauber Rocha, um cineasta, Zé Celso, ator, entre outros, foram exemplos de artistas então que usaram a sua arte para protestar, driblando o sistema de censura com trocadilhos, metáforas e outros recursos linguísticos. Então eles viram ali uma brecha para colocar no trabalho deles certas denúncias, por assim dizer, né, do momento, que passavam despercebidas no meio da canção. Então, o que alguém ouvindo parecia uma canção de amor, na verdade, era falando da realidade que estava vivendo ou que gostaria de voltar para casa, que estava exilado e tudo mais. Como exemplo, então, para finalizar a aula de hoje, deixo um trecho da música Tropicália, do Caetano Veloso, para vocês ouvirem e conhecerem um pouco mais. Prestem atenção na letra das músicas também deste período. Agradeço a atenção de vocês e nos encontramos na próxima aula.